Amém, queridos? Aleluia. Pastor, eu quero estar. Multiplica até lá, irmão, que eu te levo. Fala, eu quero ser em treinamento, vamos pela fé. Oh, Deus. Aleluia. Mas vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado por esses 21 dias de jejum, Senhor, onde a Tua palavra tem sido ministrada. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Wilson, Senhor, que tem nos abençoado através da leitura desse livro, movido pelo Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, Deus, nós oramos a Deus para que nós aqui possamos ter uma experiência, ó Senhor, diária com o Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Como vocês têm sido abençoados na leitura desse livro? Aleluia. Para você que não sabe, às 7 horas da manhã, o pastor Wilson ele tem feito também a leitura através do Instagram. Então, se você quer fazer a leitura junto com ele, ele sempre acrescenta uma coisa ou outra, ele ora também, entra lá, fala, São Caetano conectado, né? Faça-se presente ali nas orações, para falar, tem um povo lá em São Caetano me seguindo, amém? Isso é poderoso demais. E, queridos, eu tenho sido muito abençoado, né? Pela leitura desse livro, acredito que você também está sendo. Mas é interessante que uma das coisas que eu sempre, um tempo atrás eu estava me questionando, e tem a ver com fome, sede, desejo. Quando tem uma questão do fator desejo, tudo que você deseja, você vai atrás. Pode ter certeza. Tudo que você sabe que é bom e desperta um desejo em você, você quer mais. E você faz isso assim, por puro prazer, por puro desfrute. Deixa eu dar um exemplo simples aqui. Uns tempos atrás, minha esposa pegou e falou assim, eu vou te levar num lugar. Você já foi lá? Eu falei, não, sei onde fica. É uma sorveteria. E eu gosto muito de sorvete. Mas era um sorvete. Pensa num sorvete bom. Então, às vezes à tarde estava eu e minha esposa, estava quase dando o horário de buscar o Caleb na escola. Ela olhava para mim, olhava para ela, estou com um desejo. Pensa um desejo fácil de atender. E aí nós íamos lá na sorveteria, sentávamos lá, tomávamos sorvete, depois ia buscar. Então veja, o desejo, uma fome, uma sede, ela faz a diferença. Porque quando você tem fome e come algo gostoso, aquilo te dá o quê? Prazer. Então quando você entende isso, que esse desejo, essa fome que é gerada dentro de você, os benefícios que isso vai gerar na sua vida, momentos de alegria, de prazer, que você está com o seu cônjuge, com seus familiares, com seus filhos, você tem desejo de estar, isso traz algo poderoso, tem um poder de trazer um certo tipo de prazer, um certo tipo de alegria. Depois o pessoal falou, pastor, que sorveteria é essa? Oh Deus. Mas é aqui em São Caetano. Só não me convide, porque eu estou na dieta, amém? Então veja, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você entende que tem um desejo dentro de você, por algo que é infinitamente superior de tudo aquilo que você já experimentou, e sempre tem um pão quentinho,
O Kleber certa vez falou aqui do pão quentinho. É coisa extraordinária. Isso vai te trazer uma satisfação. É quando você é pleno, quando você é completo. Quantos querem ser plenos e completos? Aqui. Sabe, todos nós temos esse desejo. Mas muitas vezes você se acostumou. Muitas vezes você está satisfeito. Está comendo arroz e feijão todo dia, mas não, tá bom, é o que tem. Sabe, todas as vezes que você entra numa conformidade natural, você nunca vai experimentar o sobrenatural. Se você não entender que tem algo infinitamente maior, infinitamente superior, e você desejar isso, aí você sempre vai se acostumar. Então a primeira coisa, que se você não tem essa fome e sede nesses dias, se você por algum motivo, você até começou, você falou, não, eu vou ler todos os dias, não, eu vou separar um tempo todos os dias, mas você não tem conseguido. Primeira coisa, fala, Senhor, gera esse desejo, essa fome. Eu quero mais do Senhor. Eu quero ser verdadeiramente suprido. Porque o mundo ele traz um grande engano para que você não experimente aquilo que verdadeiramente é superior. O mundo ele sempre vai trazer um grande engano para que você ache que as coisas de Deus não é tudo isso. Então tem pessoas que vivem a sua vida inteira achando que se ela tiver um bom carro, aí sim ela vai ser suprida. Os solteiros, os jovens, acham, não, o dia que eu me casar, aí sim, eu vou ser suprido. Aí casa, descobre que não supre também. Aí fala, puxa vida, eu achei que era o casamento, então, o que está faltando? É o filho. Eu vou ter um filho então, nós vamos ter um filho, aí nós vamos ser pleno. Aí nós vamos colocar lá o adesivinho atrás do carro, o casalzinho, os filhinhos. Aí descobre que os filhos, eles alegram também, mas não suprem. Aí fala, não, peraí, o filho não supre, já sei, o cachorro, eu vou comprar o cachorro agora. E aí descobre que o cachorro também não supriu. Aí antes disso, quando ele era solteiro, ele achava que o que supriu que eram as viagens, eram as baladas, eram as drogas, eram os relacionamentos, era a prostituição, era tudo. Mas nunca foi plenamente suprido. Por que isso? Porque o que acontece? Muitas vezes, nós estamos atrás de coisas que esse mundo pode oferecer, porque ainda não entendemos que tem algo infinitamente maior. Infinitamente maior de tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. Fala, pastor, já viu aqueles que, não sei quantos aqui já experimentaram algumas coisas no mundo, mas por mais que você experimente, tem um prazer momentâneo, no outro dia, né, você reparou que havia um grande buraco interior? Grande, parece que maior do que o dia anterior. Falei, mas parece que ontem eu estava suprido, mas era só uma bolha. O que isso significa? Significa que você tem um buraco muito grande dentro de você, muito grande. E ele é tão grande, mas tão grande, que por mais que você conquiste coisas, por mais que você estabeleça relacionamentos, por mais que você tenha filhos, por mais que você tenha posses, por mais que você tenha bens, você vai perceber que essas coisas não suprem, porque o buraco parece que vai crescendo. E por que isso? Por que esse buraco tão grande? Por que essas lacunas tão grandes dentro de mim, pastor? Eu vou te dizer, porque nada desse mundo pode suprir, a não ser o grande Deus que nós servimos. Porque o nosso Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que só Ele pode nos suprir. Só Ele. E quando você descobre isso,
quando você entende que essa grandiosidade de Deus, só ela pode te suprir de tal maneira de você ser um homem pleno e satisfeito, de você ser um homem resolvido, uma mulher resolvida, de ter satisfação e prazer. Quem pode produzir isso? É só Deus. Essa alegria indizível, que a palavra diz, é só Deus que produz. Ainda que essas demais coisas alegram muito o nosso coração. E é bênção demais. Mas parece que sempre faltou algo. Quando é que isso acontece, você ser completamente... É quando você é cheio do Espírito Santo. Fala assim, cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, ou seja, cheio da vida de Deus, essa vida de Deus, ela te contagia de tal maneira, que você começa a transbordar para aqueles que estão à sua volta também. As experiências que você vai tendo com Deus, elas são tão fortes e tão marcantes na sua vida, que não tem mais como você olhar para trás. Não tem mais. Não tem mais como você olhar para trás e falar assim, puxa, aquilo era bom. Mentira! Ela podia te dar um certo prazer, sim. Ontem eu estava perguntando aqui com os irmãos, estava aqui, e eu fui fazer uma analogia. Eu fui perguntar para o irmão aqui, eu conheço o contexto um pouco dele, falei, irmão, qual foi o seu primeiro carro? Ele falou, um HB20. Eu falei, não valeu, pô. Aí depois, ele entendeu que eu queria fazer analogia. Ele falou, pastor, você perguntou errado. Eu falei, por quê? Ele falou, se você perguntasse qual era o primeiro meio de transporte, eu ia falar, foi um jegue. Eu falei, ia caber certinho. No exemplo. Mas veja, meu irmão andava lá atrás de jegue, primeiro transporte da vida dele. Lá dentro do contexto, quem tinha um jegue estava bem. Quantos estão compreendendo? Então tá lá no sertão, lá do Nordeste, tinha nada. E quem tinha um jegue, quando estava sendo transportado de jegue, falou, olha, você viu? Fulano veio de jegue. Sei que muitos estão dando risada, mas tem determinados lugares do nosso país que quem tem um jegue é feliz. É feliz. Porque ele conhece o... Aí todos querem ter o que? O jegue. Tem o jegue como referencial, como meio de transporte, cavalo, charrete. Você vai no interior de São Paulo, tem sitiantes que não tem carro, ele tem uma charrete e um cavalo. É muito comum ainda hoje em dia. Mas eles tomam aquilo como algo sobrenatural. Agora eu te pergunto, depois que o cara, não sei quantos aqui já andaram a cavalo? Só isso? Irmãos, a gente que não está muito acostumado a andar a cavalo, se você andar um pouquinho mais de um tempo, você vai ver que você vai ficar assado aqui, ó. Você não está acostumado. Você vai ficar assado. Um dia eu fui no Hotel Fazenda lá, um negócio de excursão de 8ª série, ficamos andando lá, eu não tinha medo de cavalo, já tinha andado, ficamos andando, fiquei tudo assado depois. Todo mundo jogando bola, eu assim, não, eu vou para a piscina. Não vou jogar bola não, não conseguia nem andar direito. Fiquei tudo assado, não estava acostumado. Difícil. Fiquei tudo assado, peguei carrapato, foi um negócio. Foi um negócio. E ainda tem mais ainda, fiquei tudo dolorido. Fiquei com dor nas costas e tudo mais, que eu vou jogar. Eu falei, não vou não, eu tô meio ruim aqui e tal. Enfim. Então foi só para fazer um exemplificar aqui um contexto, alguém que anda a cavalo ou de jegue. Mas um dia o cara ele experimenta andar num carro assim.
banco estofado, automático, não fica pulando, pega a estrada ali. Você acha que tem alguma diferença? Sim ou não? Aquilo que ele demorava 3, 4 horas, ele faz rapidamente ali, 30 minutos. Os irmãos acham que tem alguma diferença, sim ou não? A manutenção é diferente, sim ou não? Então veja. Alguém está pensando, pastor, onde você quer chegar? O que eu estou querendo chegar é o seguinte: tem muita gente que ainda está andando a cavalo. E Deus não tem um carro comum, Deus tem uma carruagem celestial para a gente andar. Tem uma carruagem sobrenatural. E se você se conformar com aquilo que você tem, ou com aquilo que você já recebeu de Deus, fala, não, eu não... Pastor, um pecador miserável, eu já fiz tanta besteira, então aquilo que eu já tenho já está bom. Mentira! Mentira! Porque Deus tem coisas infinitamente maiores. Deus tem o sobrenatural para você. Quantos creem que Deus tem? Dá um glória a Deus aí. Quando você entende que Deus tem algo sobrenatural para você, a sua postura muda. E você começa a crescer de glória em glória. As experiências, elas começam a ser frequentes na sua vida, em ouvir, e em coisas que você tinha dificuldade de ter uma atitude, uma postura, uma certa insegurança. E é muito comum você começar assim, mas de repente o Espírito, você abre o seu coração, o Espírito começa a te dar uma ousadia. Ousadia. E isso vai carregando uma série de outras coisas que vem nessa bagagem do Espírito Santo. E você começa a fazer coisas, e empreender coisas, e ter determinada postura que você jamais pensou que ia ter. E aí, irmãos, quando você menos vê, quanto mais experiência, quanto mais você olhar para o reino de Deus, quanto mais você se encher do reino, mais pleno você vai ficando e mais satisfeito. E aquelas coisas do mundo que você corria tanto atrás, quando você vai ver, você já as possui. Mas agora não mais com o coração e na força do seu braço, mas agora você vai perceber que todas essas coisas é para facilitar a edificação do reino de Deus. Os recursos, as conexões que Deus vai fazendo, tudo tem a ver com Ele. Quantos estão compreendendo? Então veja, sabe, nesses dias, a lição de ontem me tocou muito. Então tem coisas que tem a ver com estilo de vida, fala assim, estilo de vida. Aquele que andava a cavalo o dia inteiro como meio de transporte, para ir para o trabalho, para ir para a escola, o dia que ele experimenta andar num carro, num bom carro, ele nunca mais quer ficar andando a cavalo. Porque ele descobriu algo infinitamente maior. Isso fala o quê? De estilo de vida. Ele muda para a cidade e fala, não, eu gosto mesmo é do cavalo, o cavalo que era bom, eu vou de jegue. Aí você vai pegar o cara lá na Avenida Goiás, de jegue, não, você não vai ver ele fazendo isso no dia a dia. Então veja. Por quê? Porque ele fala, não, isso aqui me dá o quê? Facilidades, aqui mudou minha vida. Você está acostumado a andar com transporte público durante anos e anos. O dia que você compra o carro, isso muda a sua vida. Por quê? Te dá uma certa facilidade. Te dá um certo conforto. Te dá uma certa liberdade. Isso é poderoso demais. Então veja, quando você entende que tem a ver com estilo de vida, fala assim, estilo de vida. Então às vezes você chega na igreja e você vem com estilo de vida. E aí nós estamos aqui falando, agora nós vamos orar, começa a orar em línguas. Aí você não sabe direito nem o que é esses dons de falar em línguas, e não foi para o encontro ainda, não entende muita coisa. E você fala, mas que dom é esse de falar em línguas? Aí você está lá, o pastor fala alguma coisa, vamos orar agora, você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Aí o cara do seu lado começa, orei, calaralabá, você fala, ih caramba, o que está acontecendo? Alguém aqui já sentiu isso quando chegou na igreja ou foi só eu?
Eu falei, o que está acontecendo? E eu tinha até medo. Tinha. Eu falei, o que? Vim na igreja, o irmão está possesso. Está falando outras línguas, é o que eu pensava. Não tinha discernimento. Mas aí o que acontece? À medida que eu via as pessoas sendo cheias e assim eu falei, nossa, eu queria tanto. Tinha os irmãos que pulavam e rodopiavam, né? Os irmãos, minha irmã me levou numa igreja que os irmãos eram, eles eram cheios, eram os irmãos panela de pressão. Já viu aqueles irmãos panela de pressão? Ficavam rodopiando, eu falei, o que é isso? Aí tinha uns irmãos aviãozinho. Aleluia! Minha esposa era dessas igrejas aí. Isso é maravilhoso. Eu ficava olhando e falei, mas como que é isso? Ficava com os olhos desse tamanho, regalado. E eu fui entender, eu falei, mas isso é sobrenatural? Isso é o que eu não consigo produzir, isso é sobrenatural demais. E aí teve um dia que aconteceu? O desejo. Eu tive o desejo. Eu vejo as pessoas tão alegres. E eu estou tão mal, tão triste. Eu tenho tantas dificuldades, tantas confusão interior. E se eu for cheio, quer dizer que essas coisas começam a entrar no seu lugar. E eu tive o desejo, eu falei, também quero ser cheio do Espírito. Eu também quero experimentar. E aí toda vez que tinha uma questão de oração, os irmãos vinham, punham a mão, uns batiam, outros davam, soprava, outros cuspia, gritava na minha orelha, e não dava certo nada disso. Alguns eram cheios do meu lar, deu nada. Mas aí o que acontece? O desejo, falar assim, o desejo me levou a orar. E quando eu comecei a orar, acordava de manhã e falei, Deus, por que eu não sou cheio? Tantas pessoas são cheias. Eu estou querendo me libertar desse mundo caído. E meus amigos ficam me ligando, ficam me atormentando, me convidando para os lugares, deixar para lá. Eu falei, eu preciso ser liberto disso. E eu me lembro que eu estava, mas eu comecei a orar que eu queria o dom de falar em línguas. Eu quero experimentar isso, quero falar em línguas, preciso ter essa experiência sobrenatural. E olha só que interessante, estava trabalhando, eu estava no elevado Costa e Silva, mais conhecido como Minhocão, e eu estava indo, e aí um primo meu me ligou. Sei que depois ele fica falando a palavra que ele ouviu, né? Vou ouvir você pregando lá. Um abraço para você, tá lá em Alphaville. E aí o que acontece? Eu lembro que ele falou, primo, cara, vai ter a balada tal, e vamos. E dentro de mim falava o quê? Vamos. Irmãos, eu não tinha... A minha realidade era o jegue. Eu gostava. E aí eu falei para ele, só que havia um grande conflito. Eu falei, não, eu quero andar na carruagem celestial. Não quero mais ficar machucado. Porque você anda de jegue, você fica todo machucado, arrebentado. Eu falei, não quero mais isso para mim. Eu gostei desse, viu? Tá bom? Posso estar ruim, não? E aí o que acontece? Nessa hora... eu peguei e falei assim, algo dizia, vai. Falei, não, deixa eu te falar, eu quero mudança de vida. Isso já ficou para trás. Esquece essa balada, esquece. Eu mudei. Mas dentro de mim, eu estava indo para o sacrifício. Era um sacrifício.
Era difícil demais. Mas na hora que eu deixei isso daí, eu falei, eu queria. Sabe quando você quase, a mãozinha começa a tremer, para você pegar o celular e falar, não, compra mais um. Sabe? Eu falei, como que eu vou combater isso? Eu falei, eu preciso me encher de Deus agora, eu vou começar a orar. Peguei o meu carro, eu tinha ganhado um CD, 86 louvores. Não sei se era esse daí, que esse daí rodou muito tempo também. E eu coloquei no meu carro. Não é esse de 86, porque não tem um louvor. E eu estava lá. Queria ser cheio do Espírito. Queria, na verdade, combater aquilo que estava dentro de mim. E eu comecei a adorar o Senhor. E tinha um louvor, assim, até meio... Nós nem cantamos mais ele, mas falou, Senhor é bom. E a sua... Era bem para... meio melancólico até, assim, um negócio meio assim, mas eu sei que eu comecei a ministrar aquele louvor, e o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e eu comecei a louvar aquele louvor, eu estou dirigindo, e aí eu falei, não, e eu querendo ir, eu comecei a botar tom na minha voz, comecei a falar, estava sozinho, não tinha ninguém para falar que eu cantava mal, e eu falei, eu vou botar, Deus aceita. Deus não vê a minha afinação, mas vê meu coração. E eu comecei a colocar tudo que eu tinha ali. E comecei a falar, o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre. Orei calaralabassuri. Eu falei, o quê? Comecei a falar em línguas. Fui cheio ali, dirigindo. Falei, uau, que sobrenatural foi esse? O que aconteceu? Então veja, depois eu falei, mas, porque até então o meu entendimento, as pessoas precisavam me impor as mãos e bater em mim, dar um sopro, falar cuspindo na orelha. Não faça isso, irmãos, não faça isso. Ou então falar assim, irmão, vai. Antigamente orar. Vem cá, amor. As pessoas iam orar para ser cheio. As pessoas iam orar e falavam assim, não, você precisa falar. Aí você ficava assim, então começa a falar aleluia, 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 aleluia. A língua secava na goela e você, aleluia, aleluia, nada. Meu Deus, que ficava, aleluia, aleluia. Aí o cara tossia, foi batizado em línguas. O cara fala aleluia, até engasgaram. Quem engasgava, aleluia, recebeu o batismo do Espírito. Sabe, não é assim. E aí ficava lá, depois ficava lá assim. Oh, glória, 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 glória. Era um negócio. O que é isso? É o homem querendo produzir alguma coisa. Sabe, para falar assim de imposição de mãos, de você orar, mas falar de você liberar a vida que está em você. Há um liberar da vida, nessa hora que as pessoas são cheias, amém? Aleluia, obrigado, amor. Aleluia. Mas no meu entendimento até então, alguém tinha que fazer alguma coisa. E eu falei, agora, como é que eu vou falar para o meu líder que eu fui batizado? Eu falei, não vai acreditar em mim. Começou a orar em línguas, se eu orar, tu falei, mas você ora em línguas como? Era isso que eu pensava. E aí eu sei que, enfim, essa foi uma experiência sobrenatural para mim. Agora, o que é mais interessante? O estilo de vida. Aquilo que era algo sobrenatural, agora se tornou o quê? A normalidade. Ou seja, o falar em línguas agora é um exercício do Espírito. Antes para mim era algo sobrenatural, mas agora para mim é normal. Então o que Deus tem para mim e para você é nós crescermos nesses dons. Até quando? Até quando ele se torna um estilo de vida. Você simplesmente agora, você ora em línguas, você flui agora orando em línguas. Você agora, antes era sobrenatural você profetizar, mas agora você flui e profetiza. Agora você tem o dom de cura. Fala, pastor, mas eu orava, ninguém era curado. Mas agora o seu estilo de vida te levou o quê? A você orar.
E mais do que isso, é quando você orar e as pessoas serem curadas. Mas talvez isso, quantos é que tem dom de cura? Ou melhor, estão buscando o dom de cura? Aleluia, aumentou. Fica só uma levantada. Levanta mais assim, ó, para o povo ver. Ó, bastante pessoas. Aí eu te pergunto, o seu estilo de vida qual que é? No dia a dia, em campo, lá no seu trabalho. Chega alguém e faz um comentário. Fala, ai, as irmãs vão no banheiro. Fala, menina, eu estou com uma dor de cabeça hoje. Você fala, ai, eu tenho uma Neosaldina aqui, peraí que eu já vou te dar. Toma aqui uma Neosaldina que resolve. Nossa, eu estou com uma dor nas costas. Fala, eu tenho um Dorflex aqui. Um Dorflexzinho aqui, toma aqui, ó. Está muito forte, você não toma 2. O que é isso? É estilo de vida. Agora quando você pega um homem cheio de Espírito Santo, que já flui no dom de cura, ele jamais vai andar com um remédio no bolso. Sabe por quê? Ele vai falar, eu não tenho Dorflex, e não tenho aspirina, e não tenho Neosaldina, mas o que eu tenho eu te dou. Recebe a cura agora, em nome de Jesus. Pum. Como estão compreendendo? Estilo de vida. Estilo de vida. Então aquilo que muitas vezes para nós no dia a dia são coisas sobrenaturais, é sobrenatural até o dia que você se apropria e flui nesse dom. E começa a fluir. Agora até quando isso vai acontecer? Tem que insistir. Você acha que eu falo, eu desejo orar em línguas, e aí a primeira vez, fala, então recebe dom de línguas, eu saio, xarabacara, saí correndo. Os irmãos acham que foi assim? Não foi. Mas eu tinha um desejo. E esse desejo borbulhava dentro de mim. Esse desejo, eu insisti, eu bati, eu corri, eu fui atrás, até quando? Até o dia que eu fui cheio. E eu te pergunto, quantos aqui já foram cheios e falam em línguas? Não, fica com sua mão levantada assim, ó. Aleluia. Pode baixar. Mas eu te pergunto, talvez chegou na igreja e tinha esse desejo de falar em línguas e fluir nesse dom. E aí você fluiu, aí você falou, agora tá bom, agora eu já falo em línguas, aleluia. Falou, todo mundo aqui nesse lugar, ou pelo menos boa parte, a maioria ora em línguas, eu também quero orar em línguas. E é o dia que você orou em línguas, você se sentiu abraçado por Deus. Vem cá, marido. Aí você se sentiu abraçado, falou, aleluia, agora eu faço parte desse grupo. Você ora em línguas? Eu também oro. Ai, maravilha. Ai. Vamos orar então. Orei, calaralabaxera. Sabe? E aí, o que aconteceu com você? Você se conformou. Já está bom. Eu já tive uma experiência com o Espírito Santo, racalarabassuia. Eu te falo, se isso entrou na sua mente, você deve rejeitar. Porque Deus, Ele tem coisas infinitamente maiores. Há uma unção toda unção você recebe por conta de um propósito. E os dons que Deus te dá também, uma unção específica que Deus te dá, tem a ver com um propósito. E ontem eu estava falando, a palavra de Deus diz que a sombra de Pedro curava. Alguns falam, meu Deus. E eu te pergunto, naquela época não tinha luz elétrica, e se fosse à noite? Céu nublado sem sombra, não curava? Essa é uma pergunta. Porque se era a sombra, pastor, era a sombra. Está escrito a sombra. Mas eu penso que, quando a palavra de Deus fala a respeito da sombra, está falando a respeito de uma proximidade. Todos aqueles que se achegavam próximo a Pedro, recebiam da mesma unção. A mulher hemorrágica,
ela chegou perto, e ela foi ali, ela tocou em Jesus. E quando ela tocou, Jesus fala, quem me tocou? Havia uma multidão tocando Jesus. Mas o desejo daquela mulher que estava dentro dela, o Senhor falou, tem alguém que tem um desejo de ser curada. Tem alguém que tem um desejo de falar em línguas. Tem alguém que tem um desejo de experimentar algo sobrenatural. E esse desejo de experimentar esse algo sobrenatural faz com que essas pessoas experimentem. Jesus muitas vezes chegava para as pessoas e falava, orava para as pessoas e falava assim, vai, a tua fé te curou. Em outras palavras, o teu desejo produziu uma fé tamanha que liberou a cura, essa conexão. E quando você tem esse desejo, quando é produzido dentro de você, e você fala, é isso que eu quero, aquilo que muitas vezes é um milagre para você, na verdade se torna o seu cotidiano, coisas do dia a dia. O cotidiano dos discípulos, o cotidiano de Jesus, era passar pelos lugares, levar as boas novas, era curar os enfermos, era expulsar os endemoniados, era ensinar, instruir, estabelecer igrejas, era levantar novos líderes. Era isso, esse era o estilo de vida. Eu te pergunto, o que aconteceu com nós então? Por que nós paramos? Cadê essa fome? Cadê esse desejo? Células que se multiplicam são células que estão unidas no mesmo desejo, em outras palavras, no mesmo propósito. Mesmo desejo, mesmo propósito. Quero avançar, quero conquistar. E aí isso se torna o que? Um estilo de vida. Um estilo de vida. Você vai comprar o pão, você não está comprando pão. Você está indo lá com um propósito. Você fala, Senhor, me dá uma oportunidade de eu ganhar o padeiro, de eu ganhar o caixa, me dá uma oportunidade de eu ganhar a pessoa da fila. Que eu fale um bom dia, mas que o meu bom dia libere a presença de Deus. Que todos os dias eu possa chegar lá. Tem duas formas de chegar. Você pode falar assim, por favor, 4 pãezinhos. Obrigado. Ah, pastor, mas não vale, tinha acabado de acordar. Tá, mas se você acordar cheio da vida de Deus, fala, pois é, você acabou de acordar, posso te afirmar que você não orou. Porque se você tivesse orado, tivesse cheio de Espírito Santo de Deus, você já chegaram na padaria, bom dia, e não sei o que. Fala, bom dia, Jesus te ama, e tal. Ó, me vê 4 pãozinhos do céu. Talvez um dia, fala, por favor, me vê 4 pãozinhos do céu, me vê 4 maná. Deus mandava um maná e esse pãozinho é o maná de Deus, aleluia. O cara fala, mas quem é esse louco? Aí fala, pastor, agora entendi, é por isso que eu não falo, que os caras vão me chamar de louco. Fala, pastor, ainda bem que você comentou essa parte, porque, por isso que eu não falo, pastor, para não ser chamado de louco. Pois é, mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que as coisas de Deus são loucuras para o mundo, aleluia. E se for para eu ser chamado de louco, que seja, mas que eu faça a vontade de Deus. Que eu faça a vontade de Deus. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Quero saber onde você compra pãozinho. Vou tomar um café ali do lado, vou ficar filmando. Aleluia. Oh Deus. Nem sei porque eu venho olhar o esboço, não tem nada do esboço aqui. Aleluia. Então veja, a grande questão é você não se conformar com aquilo que já recebeu. Sabe por quê? Porque Deus tem infinitamente coisas maiores. Então se tem coisa, pastor, eu estou orando por um milagre.
Deixa eu dar um exemplo aqui. Muitas pessoas oram por milagre financeiro. Pastor, tem algum problema orar por um milagre financeiro? Não tem. Não tem problema você orar por um milagre financeiro. Está dando microfonia. Aqui, eu acho. E pelo menos aqui estava um pouco. E aí o que acontece, queridos? Olha só que interessante. Tem um problema financeiro, precisa de um milagre financeiro. Tem problema você orar? Lógico que não, aliás, você deve. Qual que é o problema então, pastor? É quando sua vida, você precisa de milagres e milagres e milagres constantemente nessa área. Constantemente. Porque quando esse milagre ele vem e te inunda de tal maneira, e você renova a sua mente com a palavra de Deus, milagre é para ser uma vez só. Foi um milagre. Pum, acabou. Você nunca mais vai ter problema na área financeira. Pode ter uma dificuldade ou outra, mas nunca vai precisar de um milagre. Como estão compreendendo? Então veja. Aí aquilo que antes era algo sobrenatural, um milagre financeiro, por conta da prosperidade, agora o que acontece? Essa prosperidade agora não precisa mais de um milagre. Por quê? Ser um homem próspero, ser uma mulher próspera, se tornou o quê? A normalidade da sua vida. Como estão compreendendo? Então tem coisas, querido, que nós focamos, mas Deus tem coisas infinitamente maiores, você não pode se conformar. Questão de dons, não, já oro em línguas, não oro. Para, tenha fome, tenha sede, porque Deus tem coisas sobrenaturais para você. Qual que é o problema então? O problema é o diabo, que fica lançando dardos inflamados, e você aceita. Quantos aqui já jogaram truco na vida? Aleluia. O resto nunca jogou? Quem aqui nunca jogou truco? É, bastante gente. Mas você tem uma noção, pelo menos? A Dani falou, dos gritos, sim. É um blefe. O truco, na verdade, vem de truque. Você faz um truque, um blefe. Então tem uma carta que é a maior carta do jogo, que se chama Zap. E aí o que acontece? O diabo ele sempre fica te trucando, sempre fica blefando. E aí você está lá com uma carta alta e fala, ai, e se eu perder? Acho que eu vou sair correndo. Só que deixa eu te falar um negócio. Quando seu parceiro é Jesus, você sempre vai estar com um casal maior, vai estar com as duas maiores cartas. Só os truqueiros falaram aleluia. Ou seja, não tem como você perder. A vitória é certa. A vitória é garantida. Aleluia. Pode trucar, que você está com o casal maior, irmã. Então veja, a vitória é certa, ainda que você não veja. Você profetiza. E quando você profetiza, quando você libera, isso gera uma fé tamanha, que algo vai acontecer no mundo espiritual. Pastor, mas eu comecei a profetizar, parece que piorou. Insista. Creia, determine, libere, tenha fé. Porque todas as vezes que eu começo a orar por uma coisa, parece que começa a ter uma coisa, ixi, olha lá, olha o diabo tentando me paralisar, com mentiras, com notícias, com situações, com circunstâncias, mas eu sempre falo, eu não ando por aquilo que eu vejo, mas eu ando por aquilo que eu creio. E se Deus falou, Ele é fiel e justo para concluir a boa obra. Amém? Esse relógio está certo? Ah, né? Ixi, eu nem preguei. Deixa eu só ler um versículo, para não falar que o pastor falou tudo da cabeça, alguma coisa assim. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que
Não é uma questão de sabedoria humana, mas é uma questão de poder de Deus. Vamos ler, projeta para mim 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 4. É aqui mesmo. Olha o que diz: a minha palavra e a minha pregação, está na RA? Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Mais um. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aleluia. Mais um. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mais um. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Aleluia. Então veja que o apóstolo Paulo fala: a minha pregação não é a questão de persuasão de sabedoria, mas é a demonstração de poder. Sabe, o apóstolo Paulo, ele, em outra passagem, ele fala assim: olha, eu cheguei aqui, eu não quis saber a história de ninguém, estou falando aqui com as minhas palavras, para que ninguém achasse que foi demonstração humana. Então Deus, Ele quer derramar dom sobre a sua vida. Falar: pastor, pega um pessoal, estou orando por palavra de conhecimento. Aí fala: deixa eu conversar com fulano. Aí venho conversar aqui com o Eduardo me fala: você não sabe o que aconteceu com o meu líder. Ele falou para mim que ele está querendo trocar de carro. Eu falei: mesmo? Eita. Aí eu chego lá no irmão: eis que te digo, irmão da transmissão, o Senhor está me dizendo que você quer trocar de carro. Ele começa a patear, aleluia. Sabedoria humana. Fala: pastor, eu estava caminhando por isso, assim, eu estava orando para Deus me dar uma palavra de conhecimento, a irmãzinha me dava uma palavra, eu sentia no coração de falar para o irmão: eis que te digo, aleluia. Deixa eu te falar, não pegue esse caminho. Que caminho é esse? É o dom da fofoca. Não peça o dom da fofoca. Isso não é de Deus. Pastor, o que você está falando isso? Eis que te digo. Mas deixa eu te falar, se você está querendo palavra de conhecimento, profecia, deixa eu te falar, a fonte é o Senhor, é o Espírito. Pastor, mas onde está essa fonte? Está em você. Você é a fonte. Você é a fonte da vida. Então você precisa entender como Deus funciona. Porque se você ficar na força do seu braço, você só vai colher os frutos e o suor do seu braço. Mas se você acessar o poder do Espírito que já está em você e começar a fluir, começar a exercitar, você vai ver uma transformação poderosa, sobrenatural. Quantos aqui querem experimentar o sobrenatural de Deus? Você deseja? Vem com sua mão levanta. Você deseja isso mesmo? Aleluia. Então você que deseja, fique de pé. Nós vamos orar então. Aleluia. Aleluia. Os que querem o dom da fofoca, pode sentar, por favor. Brincadeira. Só que não. Mas veja, deixa eu dizer algo aqui para os irmãos. Você que não fez o alvo, eu quero te dar a oportunidade de você fazer esse alvo agora no seu coração.
Mas quando você chegar na sua casa, ou até mesmo aqui, talvez você guardou o papelzinho você escreva qual é o seu alvo. Qual é o dom que você tem buscado? Ou melhor, quais são os dons? Enfatize um, invista em um, ore pelos demais. E gere esse desejo. Porque Deus ele vai dar esses dons para edificação do seu reino. Ah não, pastor, eu queria só me mostrar para os outros. Não vai receber. Porque Deus ele dá para a edificação da sua obra. E quando você entende, fala, eu quero fazer parte dessa obra, eu quero crescer, aí você vai perceber que o Senhor vai acrescentando. Quando você menos esperar, você vai estar falando em línguas. Quando você menos esperar, você vai estar profetizando. Quando você menos esperar, Deus vai te dar uma palavra de conhecimento. E você fala, vou falar, não vou, mas como veio isso? É o Espírito dando para você. Pastor, eu não consigo entender. Você não precisa entender, você precisa experimentar. Quantos querem experimentar mais do Senhor? Então quero te desafiar. Nós vamos entrar agora mais uma semana. Eu queria desafiar você a você crescer na sua oração, a você ser alguém mais intenso. Pastor, não sei nem o que eu quero. Então defina. Você está precisando de um milagre? Qual o milagre que você está precisando? É um milagre financeiro? Então peça. É um milagre na sua saúde? Então peça. É um milagre na conversão de um parente seu? Então peça. Eu só estou aqui porque um dia eu fui um milagre para os meus familiares. Então veja, queridos, esses são os dias de nós experimentarmos. Esqueci de dar um recado aqui, deixa eu dar um recado aqui agora. Nós vamos estar orando pelos nossos encontros da semana que vem. Então, segunda e terça-feira nós vamos estar orando nas casas, porque nós estamos reunindo aí as células nas casas, né, na leitura e no compartilhar. E na quarta-feira nós vamos orar aqui no prédio local da igreja, amém? Então nós vamos ter 2 períodos na quarta-feira. Um que nós vamos estar orando pelo encontro. Mas antes disso eu vou usar um período para falar um pouco sobre os dons. Porque talvez você fale, puxa vida, o pastor está falando tanto de dons, eu nem sei direito qual que é um dom, eu não sei nem o que pedir. Então eu vou falar um pouco sobre dons, né? Ou eu, a pastora aqui, vamos estar falando aqui, ministrando antes, a respeito de dons, né? E eu penso que isso é de Deus. Minha esposa comentou comigo hoje, eu falei, é verdade. Talvez a pessoa não está pedindo porque ela nem sabe exatamente. Então, e a palavra de Deus fala que meu povo pede mal porque não conhece, né? Perece por falta de conhecimento. Então, vou falar um pouco de dons, né? Então, de línguas, por exemplo, né? Ele vai edificar a sua fé. Mas a Bíblia diz que tem que ter alguém que interprete. É um dom da interpretação de línguas. Então, alguém vem aqui e fala em línguas, alguém fala, ó, interpreta a língua. Isso é um dom. Esse dom de interpretação, eu acho muito poderoso. Por quê? Porque quando você ora em línguas, edifica a sua vida. Mas quando você interpreta, edifica quem? A igreja. Poderoso demais. Pensou você ter um dom de interpretação e toda a igreja sendo edificada? É poderoso. Então, eu vou explicar um pouco a respeito dos dons. Amém? Então, não falte quarta-feira, né? Para você saber mais um pouco a respeito dos dons e para você também orar pelos nossos encontristas, amém? A gente sabe que está o horário avançado, mas nós temos que orar, irmãos. Se você tem que ir embora, você pode ir. Mas se você quer conhecer o poder de Deus, você fica nesse lugar, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para a nossa igreja essa noite. O Senhor me falou aqui no meu coração que nós aqui somos completamente supridos. Cada um de nós tem uma medida aqui para abençoar o irmão que está aqui. E nenhum daqui que está neste lugar vai sair de mão vazia. Aqui há um celeiro muito farto do que Deus tem para nós. Um tem dom de profecia, outros têm revelação, outros têm dom de cura, outros têm dons para negócios, outros têm dons para restauração de casamentos. Nós temos o poder de Deus dentro de nós.
Por isso que a igreja do Senhor é conhecida como a igreja gloriosa, a igreja poderosa, porque o Espírito está dentro de nós. E eu quero te dizer, você não está aqui por acaso nessa noite, e você não tem o que você tem por acaso, mas o que você tem não é seu, é para o propósito de Deus. E o maior propósito de Deus é abençoar vidas. Então nós vamos agora nos reunir em células. Vamos fazer uma bagunça santa, coloca as cadeiras do lado. E nós vamos fazer uma bagunça santa aqui. E você vai dizer para o seu líder o que você precisa. O líder em treinamento também vai ajudar. Todos aqueles que estão aqui hoje podem profetizar, podem orar, podem ministrar da parte de Deus. Amém? Isso é igreja. O resto é conversa mole. A igreja do Senhor é poderosa. Quem é a igreja? Diga, sou eu. E nós vamos orar agora em nome de Jesus. Amém? Pode cortar a transmissão, mas eu quero um louvor aqui.